Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos lá, trocar uma ideia do São Paulo Futebol Clube. Hoje eu vou te atualizar de todas as últimas notícias, como o Igor Vinícius, que situação que aconteceu com ele aí. Além do Igor Vinícius, o Juan sai ou fica. E tem também o Wellington, que o Southampton endureceu para levar o cara. Quero falar rapidinho, brevemente, sobre Alexandre, Thiago Mendes e também sobre o Juan, novo zagueiro que o São Paulo contrata do Sassuolo. Além disso, tudo que tem do São Paulo indo para Montevidéu, o treino. Tá bem completaço o vídeo, tá ou não tá? Chega comigo aí, deixa esse likeinho pra dar uma moral, posso contar com você no likeinho? E se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui. Mas chega nesse like aí, tamo junto. Quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de PagBet. PagBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e também consegue se divertir nos joguinhos. Na PagBet você conta com suporte humanizado 24 horas e é de muita confiança, tá? Na moral, PagBet você pode confiar tranquilamente. Você tem o Aviator, que é o aviãozinho que vai subindo e tem que parar antes dele explodir. Se ele explodir, você perdeu. Agora, se você parar antes dele explodir, você já ganhou. Na PagBet, meus amigos. Ganhou, tá pago. E como é que você faz, então? Vai no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code aí, e aí você se cadastra pelo meu link, que você depositando a partir de R$1 já consegue fazer suas apostas. Valeu, PagBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, o São Paulo vai lá e contrata um zagueiro que dá o que falar, né? O Juan, que vem do Sassuolo, ele é um zagueiro que dá muito o que falar, porque ele foi rebaixado com o Grêmio, e depois ele também foi rebaixado com o Sassuolo. Há quem diga que ele é péssimo, mas também tem gente por aí falando que ele é muito bom. Pra mim, o que pega é que o São Paulo não precisava de zagueiro. Então, olha nos meus olhos, não precisava de zagueiro. É um time que tem o Alan Franco, que custou na casa dos 14 milhões, e tem o Ferrarese, que custou na casa dos 20. Tem o Arboleda, que custou aí, sabe lá Deus quanto pra renovar, né? Teve aquele imbróglio do Arboleda pessoal dele, que o São Paulo pagou uma grana, e aí o São Paulo consegue renovar com o Arboleda. E teve também outro imbróglio que foi do Matheus Belém, que era moleque da base, que tava pra sair, o São Paulo consegue segurar. Só que eu falei 4. O quinto é o Sabino. Então agora que o Sabino fez sua estreia, jogou o jogo inteiro e jogou até bem, o São Paulo vai lá e compra um zagueiro do nada. Compra não, pega por empréstimo com opção de compra lá. Então assim, me perdoe, não confio mais na diretoria do São Paulo, não acho que eles estão fazendo o uso certo do dinheiro do São Paulo que entra, eles assustam com valores do Alexandre, assustam com valores do Thiago Mendes, esse Thiago Mendes eu já falo já, assusta com valores de jogadores bons, e quando você olha, gastou tudo no Michel Araújo, gastou tudo que tinha no Orejuela, gastou tudo no André Silva, esse é bom, mas 20 milhões para ser só reserva, jogar de vez em quando também é caro. Então, não confio que a diretoria esteja fazendo um bom trabalho, nessa janela ficou ridículo e evidenciou uma situação patética de busca por zagueiros e volantes quando não precisa mais e o meia, igual o Rames, perde do nada, perdeu o Rames, beleza, não vamos entrar aqui quem estava certo ou não, mas perdendo o Rames, se ontem precisava do Rames, por que consideram que hoje não precisa mais de um meia? Percebe isso? Até ontem, preciso do meia, Rames e tal. Aí não tem o Rames. Não vai jogar mais com o Rames, mandou embora. E aí você não traz o meia para a ausência do Rames. Então, isso não é planejamento. Isso não é saber fazer futebol. Isso é uma brincadeira que estão fazendo com a nossa cara e eu não me conformo mais. Então, essa diretoria do São Paulo, vai ter que me convencer bem. É competitiva, montou um time bom, excelente, tem o Zubeldia, que é um técnico excelente, tudo isso é a favor dos caras, patrocínios e tal. Mas as contratações tá muito estranho. Essa ele não chegaram ao Alexandre. Perde o Wellington e o Juan, que preferiram o Southampton do que o São Paulo. Tudo bem, que vão com Deus. Mas você perde o Rames e não contrata o Alexandre. E aí, tá tudo bem? Chega a apresentar o quinto zagueiro do elenco? Não. Lamento, sinto muito. Paul Fernandes é caro, Alexandre caro, um monte de cara por aí. Não dá nem pra pensar, mas dá. Daria pra comprar o Michael se eu não tivesse trazido. Sabe o Michael Ponta, ex-Goiás e Flamengo? Se não tivesse trazido o Michel Araújo pro São Paulo e o André Silva, trazia o Michael, tá? O papo é por aí. Mas tem coisa boa também pra falar de hoje. O São Paulo tem, segundo o Belmonte, que foi dar uma coletiva, uma entrevista para um dos veículos que ele está acostumado a dar entrevista, ele fala que o São Paulo encaminhou o acerto com
o menino lá, o William Gomes, que é o moleque da base e que agora realmente é para 5 anos de contrato com uma multa na casa dos 400 milhões de reais. Eu sei que se o São Paulo receber a proposta de 400 milhões de reais, 60 milhões de reais, né, de euros, e aí se oferecerem 15 deve levar, mas tudo bem, o São Paulo fez certo. Melhor ter o cara renovado do que não ter nada. Então o São Paulo tá de parabéns, pelo menos com o William Gomes. Nessa notícia eu gostei. Essa notícia eu gostei bastante. E aqui dá pro São Paulo agora, pro Zubiri, trazer o moleque de volta e colocar ele pra jogar lá. Meus amigos do São Paulo, ele tem agora uma viagem para Montevidéu para encarar o Nacional do Uruguai, que se reforçou bastante. Eraso, o menino lá, o zagueiro, como ele chama lá? O Sebastião Coates. Teve também agora o Nico Lopes, que já deve jogar contra o São Paulo, tá? Talvez no banco de reserva, mas deve entrar no jogo. Eles contrataram jogadores para vir aqui tirar o São Paulo da competição. O São Paulo tem o Lisieiro, que se reforçou do Lisieiro. E teve também o Marcos Antônio, que entrou muito bem. E tá de parabéns também o Marcos Antônio, que jogou muito bem. Mas, a lateral esquerda falta ainda. O Wellington, pelo menos, a diretoria bateu o martelo e falou assim, ó, é o seguinte, não vai mais. Não vai agora, se o Southampton quiser agora, vai ter que pagar a multa rescisória. Para quem não sabe, ele assinou um pré-contrato com o Southampton, sai de graça no final do ano. Mas o São Paulo, que não contratou o lateral esquerdo, e o próprio Belmonte, falando do Alexandre, falou assim, ó, nós não temos nada com o Alexandre por enquanto, fizemos uma proposta que não sei o que, ele não explica direito. São Paulo, para mim, aqui com o Alexandre tá devendo. Essa aqui é a minha opinião. São Paulo com o Alexandre está devendo. Ele não contrata e aí fica com o Wellington, pelo menos não vão liberar o Wellington de graça, de forma baratésima. O São Paulo pelo menos segurou o Wellington porque não teve reforços na posição. Então o Wellington, que era até ontem um lateral que você não podia confiar de jeito nenhum, foi banco do Reinaldo, banco do Caio Paulista, hoje é o que nós temos e, pasmem, ele é importante hoje em dia. Então se ele é importante hoje em dia, não dá pra pensar também em se desfazer do cara. Tem que jogar mesmo. Diferente do Wellington, o São Paulo deve liberar agora o Juan, centroavante, que o Zubeldia fez alguns elogios, usou de maneira até um pouco insistente em alguns momentos. O São Paulo deve faturar aí uns 5 milhões e pouco vendendo o Juan, mandando ele direto para o Southampton recebendo essa quantia. É assim, com o Southampton, não sei o que o São Paulo tem de boa relação, má relação. A verdade é que os caras vieram aqui, assinaram um pré-contrato com 2 jogadores nossos, e aí os caras vão sair de graça no final do ano. O São Paulo, tendo os jogadores posar mais 6 meses, os caras chegam e falam, me libera agora aí. Ou seja, o São Paulo podia estar bravo com o Southampton, porque liberou os caras do nada. Os caras do nada assinaram com o time sem falar com a gente. E aí agora o São Paulo deve liberar o Juan para ganhar 5 milhões de reais. Então assim, péssimo pelo ego, péssimo pelo vexame que foi, né? Até aqui o Southampton veio e levou 2 de graça, mas pelo menos é o Juan, não é um cara que tem sido importante pro elenco, deixe levar, o Southampton quer agora para emprestar para um outro time, não dá para entender qual que é o formatão de fazer também negócio do Southampton, mas deve mandar 5 milhões e pouco pro São Paulo, e o São Paulo deve antecipar a venda aí do Juan por 5 milhões e liberar ele já nessa janela aqui. Acho que tudo bem. Ó, a lateral esquerda, quando o Belmonte ele não fala sobre o Alexandro, ele meio que joga panos quentes na história. Ele varre a sujeira para baixo do sofá, para baixo do tapete, né, o ditado, mas fica pra gente o pensamento. Por que não compraram um cara que ainda está sem clube? Um cara que ainda tá livre? Pra mim não tem lógica nenhuma e digo mais, repito pelo menos, quando compraram o Michel Araújo, já sabiam dessa necessidade de comprar o Alexandro, não compraram, optaram pelo Michel Araújo e hoje não temos lateral e o meia, que é o Michel Araújo, também não temos, porque não dá pra confiar nele em hipótese alguma. O São Paulo viaja para Montevidéu sem o Igor Vinícius. Lembra do Igor Vinícius, lateral direito, titular do São Paulo o ano inteiro? É o 4º jogo de ausência do Igor Vinícius, uma ausência, assim, inacreditável. Ele estava jogando, daí a pouco o controle de carga. Opa, vai machucar. Tira o Igor Vinícius do time. E o cara sai, 1 jogo. Sai, 2 jogos. Sai, 3 jogos e agora está no 4º jogo fora. Só que agora não é um jogo fora. Ele não jogou 3 jogos. Ele não pode estar cansado mais. E agora é Libertadores. Nada impede do Rafinha sentir
a pressão jogando contra um time bastante qualificado que é o Nacional, e o Rafinha já está mais velho, o Rafinha está meio sem ritmo, porque quem jogou esse ano aqui foi o Igor Vinícius. Agora o São Paulo do nada não usa o Igor Vinícius mais, nem na Libertadores. Então, a história que chega ele está sendo poupado para não quebrar. Quarto jogo sendo poupado para não quebrar? Um dia dormindo em casa não recupera esse músculo aí não? Mas é o quarto jogo. Para mim é outra história que não tem a verdade pra gente. Não sabemos a história toda e, pra mim, o Igor Vinícius ele aparece machucado, sério aí, daqui a alguns dias, ou ele aparece vendido. É assim que o São Paulo costuma fazer. Do nada o cara sumiu, aparece vendido, do nada o cara sumiu, tinha uma contusão que ninguém falou nada. Eu não boto fé, em hipótese alguma, no Igor Vinícius em controle de carga pelo quarto jogo seguido. É igual o Rames, não jogava para controle de carga. Chegou na Copa América, foi o melhor da Copa América. Não acredito mesmo na história do Igor Vinícius. E, gente, o Thiago Mendes, um caso também complicado por um lado, mas compreensível por outro. É complicado pelo alarde que foi feito no caso do Thiago Mendes, que já era nosso e coisa e tal. O Belmonte, ele vem dar essa mesma entrevista aí pro veículo de comunicação que ele tá acostumado a falar, e aí ele fala que o Thiago Mendes, eles fizeram uma proposta, mas que dependia muito do time dele lá da Arábia, e aí esse time não aceitou a proposta e que agora o São Paulo vai esperar o contrato dele acabar para que aí sim o São Paulo o contrate. Por um lado, não duvido nada o Thiago Mendes amanhã depois aparecer contratado por um Flamengo, por um Palmeiras, não duvido nada. Mas por outro lado, também tem que defender a atitude de não pagar 40 milhões, 43 milhões nele agora. Ele estava quase para vencer o contrato lá no time dele, faltava 7 meses e o São Paulo foi lá e fez o alarde todo para contratar, acabou não contratando. O São Paulo tem que fazer o quê de agora em diante? Mantenha a contratação do Thiago Mendes, já que ele quer tanto vir e o São Paulo não vai pagar a multa, que ele assine um pré-contrato daqui a um mês. Daqui a um mês ele pode assinar um pré-contrato com o São Paulo. Vamos ver se o São Paulo vai assinar o pré-contrato ou não. Se assinar, muito bem, tudo que ouvimos até agora faz sentido, beleza, tá limpo. Agora, se não assinar o pré-contrato, aí vai ficar muito incompleta a história também e vai ser mais uma dessas voltinhas que a diretoria do São Paulo tem dado numa janela de contratação patética que teve agora no meio do ano. E o São Paulo vai completo contra o Nacional de Medellín, com a exceção do Igor Vinícius, né, que de maneira misteriosíssima some do radar agora. O São Paulo vai completo, vai com força máxima e todos os jogadores que estão disponíveis, não estão suspensos nem machucados, estarão disponíveis para o meu dia, eles vão para campo sim. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado, foram muitas notícias, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa esse like aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!